Olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as trocas e os conflitos entre os indígenas e os portugueses. Essa matéria está na página 41 e 42 do nosso livro. Chegada dos portugueses ao Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios ficaram assustados, eles nunca tinham visto pessoas diferentes deles. Então, essas pessoas que chegavam de barco, elas estavam vestidas, usavam bastante adereços, colares, chapéus, e eles ficavam assustados com aquilo, não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Os portugueses e os indígenas tinham modos de vida muito diferentes. Os indígenas viviam em aldeias, na mata, dormiam em redes e conheciam muito bem as plantas. Já os portugueses estavam habituados a dinheiro, armas de fogo, cavalos e alguns outros animais. Eles só conseguiram se adaptar ao novo território porque os indígenas transmitiram seus conhecimentos sobre os hábitos dos animais, remédios e alimentos retirados da natureza. Então, olha, aqui está mostrando como os índios viviam. E aqui, os portugueses que tinham acabado de chegar. Então, tanto era novo o que estava acontecendo para os portugueses, quanto era novo também para os índios. E para que os portugueses conseguissem viver nessa nova terra, os índios precisaram ensiná-los a fazer remédio das plantas, a entender os hábitos dos animais, e eles conseguiram passar para os portugueses muito do que eles sabiam sobre a natureza. E só assim foi possível os portugueses conseguirem ficar naquela terra algum tempo, porque afinal de contas aquilo ali era muito diferente do que o que eles estavam acostumados. As trocas. Os primeiros contatos entre portugueses e indígenas foram pacíficos, pois funcionavam na base da troca. Os portugueses ofereciam facas, machados, panelas de ferro, miçangas e pentes. Olha só, aqui está uma imagem de um português mostrando aos índios as coisas que ele tinha. Quando os índios viram aquelas roupas, aqueles colares, eles ficaram loucos, queriam aquilo. E quando os portugueses viram também que ali naquela nova terra era cheia do pau-brasil, eles resolveram trocar a mercadoria, o pau-brasil, pelos enfeites que eles tinham. Que, na verdade, os portugueses estavam enganando os índios, porque o pau-brasil tinha muito valor na Europa e os índios cortavam essa madeira, carregavam até os navios e os portugueses levavam essa madeira e vendiam na Europa e ganhavam muito dinheiro. E, em troca, os índios ganhavam apenas panelas de ferro, machados, miçangas, pentes. Por isso que essa parte da história é chamada de troca. O fim da convivência pacífica. Os conflitos entre os dois povos começaram quando os portugueses resolveram se fixar no território do Brasil e passaram a exigir que os indígenas trabalhassem para eles, tratando-os com desigualdade e violência. Isso a gente quer dizer o seguinte, que além dos indígenas terem que trabalhar para os portugueses ainda maltratavam eles, batiam, escravizavam mesmo. Muitos indígenas não aceitaram a escravidão e lutaram até a morte ou fugiram. Os que foram aprisionados e escravizados trabalharam na construção de povoados e vilas, e também nas plantações e nos engenhos. Quem conseguiu fugir? Muito bem. Quem não conseguiu, teve que trabalhar para os portugueses ainda durante muitos e muitos anos. Os portugueses também queriam mudar os costumes dos indígenas. Eles queriam, por exemplo, que os indígenas usassem roupas e se tornassem católicos. Quer dizer, não basta só o índio ter que trabalhar para os portugueses, ainda tinham que vestir roupa e se tornar católicos. E a gente sabe que os costumes indígenas eram diferentes, eles tinham sua própria crença, o seu modo de agir, de vestir, e os portugueses queriam mudar isso nele.